Agora vamos falar de política. O presidente eleito Jair Bolsonaro embarcou agora de manhã no Rio em direção a Brasília, onde ele tem um dia de encontros em tribunais superiores e também vai se reunir com a equipe de transição. Quem está na base aérea de Brasília trazendo informações para nós é a Flávia Alvarenga, ao vivo. Bom dia, Flávia. Oi, Chico, bom dia a todos. Dia do presidente eleito começou muito cedo. Ele saiu da casa dele na Barra da Tijuca, aí no Rio de Janeiro, às 5h20 da manhã. Teve escolta até a base aérea do Galeão, que fica na Ilha do Governador. E o avião da Força Aérea Brasileira decolou um pouquinho antes das 7 horas da manhã. Então a previsão é que às 8h30 ele desembarque, pouse aqui na base aérea de Brasília. Na semana passada, Jair Bolsonaro saiu por essa entrada principal onde a gente está agora. E essa é a previsão. Agora há pouco chegaram os carros da Polícia Federal, pelo menos 4 picapes e outros 4 carros oficiais que cuidam de toda a segurança de Jair Bolsonaro. Nessa escolta ainda tem os batedores da Polícia Militar e também o apoio de um helicóptero. Daqui da base aérea de Brasília, o presidente eleito deve seguir direto para o CCBB, que é onde está o governo de transição. Jair Bolsonaro deve passar a manhã inteira lá e à tarde, à 1h da tarde, se encontra com a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, às 2h30 da tarde com o presidente do TST, ministro Brito Pereira, e às 4h30 da tarde com o ministro José Coelho Ferreira, que é o presidente do Superior Tribunal Militar. Chico e Ana. Obrigada, Flávia. Roberto, sem problema. Posso escolher? Pode. Posso chamar general vice-presidente. Também, pô. General é um título para sempre, né? E vice-presidente às vezes é passageiro, né? Com certeza. É um prazer muito grande lhe receber, muito obrigado. O senhor sabe que nesses últimos 8 meses eu entrevistei, o senhor é o 4º general. Entrevistei o general Vilas Boas, comandante do Exército, seu amigo, Sim. foi seu comandante. O general Etchegóin, do GSI, né? O general Braga, interventor aqui, e fazia 30 anos que eu não entrevistava generais. Sim. Entrevistei o Geis e o Golbery lá atrás, rapidamente. E quer dizer que vocês voltaram, né, general? Roberto, o que eu posso te dizer? Há uns 4 anos atrás eu compareci a um programa lá no Rio Grande do Sul, da TV Pampa, né? E aí me perguntaram se os militares voltariam ao poder. Eu respondi, se eleitos, pode ser. Claro, pela democracia. Pela democracia, né? Então, são as mudanças da história. A história tem suas ondas e agora chegou uma outra onda na história do Brasil. E o senhor está animado com o desafio? Muito, muito animado, porque eu sinto que é a hora da gente trazer aquele conhecimento que nós adquirimos ao longo da vida e buscar soluções que o Brasil precisa. Certo. Agora, o senhor, como vice-presidente, já tem algum cargo definido ou o senhor fará mais missões, cumprirá a agenda do presidente? Qual é a sua ideia? Não, o presidente ele me deu liberdade até para escolher, né, se quisesse ocupar algum ministério. Eu disse para ele que eu não considerava o mais apropriado, né, e que eu ficaria, né, em condições de atuar onde ele julgasse mais necessário. Certo. Agora, o senhor conhece o presidente Bolsonaro, acho que há quase 40 anos, né, praticamente desde jovem, né? Que surpresa, né? O senhor jamais podia imaginar ele ser presidente da República, né? Pois é, né? Mas o Bolsonaro, né? Ele é um homem coerente, né? Sim. Sempre foi. Ele entrou na política já fazem 30 anos, né? Primeiro como vereador aqui no Rio de Janeiro e depois aí deputado sucessivamente eleito aqui pelo nosso estado do Rio de Janeiro. E eu acho que ele entendeu, né? Aí há uns 3, 4 anos atrás, o significado, né, da imagem dele e aí trabalhou junto ao público e obteve essa vitória, né? Como capitão, ele tinha uma imagem mais ou menos no Exército complicada, né? Aquela realidade que nós vivemos, né, na segunda metade dos anos 80 foi um momento difícil para nós, como indivíduos, vamos colocar assim, né, em virtude da contração salarial que nós sofremos, né, as nossas famílias ali com necessidades, e o Bolsonaro, num determinado momento, ele foi porta-voz disso aí. Certo. Bom, o senhor como vice-presidente, fatalmente vai assumir a presidência, nem que seja por pouco tempo, em viagens ou doenças, enfim, né? Aliás, o Brasil é um país dos vices, né? Eu queria saber o que o senhor pensa do Brasil, quais são as suas ideias para o Brasil? Olha, eu vejo, Roberto, o Brasil ele tem um porte estratégico extremamente significativo, né? Nós temos essa
quantidade enorme de terra, uma população de mais de 200 milhões de habitantes, uma população coesa, com riquezas naturais, com uma agricultura fortíssima, com muita gente empreendedora aqui. Agora, temos tido dificuldade de transformar isso em poder. Então, essa é a nossa grande missão, né? Fazer o Brasil romper essas amarras, né, que tem nos colocado aí numa posição até subalterna e se colocar naquele patamar que todos os brasileiros desejam. Pois é, o senhor esteve recentemente na Petrobras, né? Um dos pilares da nossa economia, um orgulho para o Brasil, né? E nós estamos já descobrimos o pré-sal. O Brasil tem quase uma Arábia Saudita nas nossas costas, né? O que o senhor pensa da Petrobras? Como é que o senhor encontrou a Petrobras? Olha, eu tive um encontro aí na última sexta-feira com a atual diretoria da Petrobras e eles me apresentaram todo o trabalho que eles vieram fazendo de saneamento da empresa. Então, aquilo que me foi dado ver, eu achei extremamente positivo, inclusive a empresa já entrando, né, numa esfera de lucratividade, o que é importante não só para os acionistas privados, mas até como o próprio governo. Então, eu vejo a Petrobras como algo, né, de extrema relevância dentro do nosso Brasil. Aliás, isso me lembrou, general, a questão estratégica, né? Eu me lembro nos anos 70 se discutiu o Mar das 200 Milhas. Sim. E foi justamente no governo militar que teve essa visão estratégica de que o Brasil tivesse todas as 200 milhas para poder usufruir do mar, né? Pois era, foi no governo do presidente Médici, né? Foi uma discussão grande, bem no início dos anos 70. Não é? Quem enxergou aquilo, né, há quase 50 anos atrás realmente tinha essa visão, né, bem estratégica. E hoje é a riqueza que está à nossa disposição. Falando em visão estratégica, general, o senhor conhece muito bem a Amazônia, o senhor viveu lá 5 anos, né, que é uma das nossas grandes riquezas, né? O senhor acha que nós estamos cuidando bem da Amazônia? Eu acho que nós poderíamos ter um carinho um pouco maior com a Amazônia, né, até com estratégias de desenvolvimento sustentável, né, no intuito de haver uma preservação, né, competente daquela floresta. É óbvio que ela tem uma grande área, enorme área totalmente intocada, né? O arco ali da progressão da agricultura ele está muito bem delimitado, mas a gente tem que ter algumas estratégias melhores, não só para guarnecer as nossas fronteiras, né, que está tudo na mão do Sempre Exército. Tem uma cobiça internacional, né? E tudo na mão do Exército, né? Então as outras agências governamentais têm que se fazer presentes. O presidente Fernando Henrique assinou aquele tratado de não proliferação, né? Nós falamos que o Brasil é um continente, eu sei que é um tema sensível esse, né? Mas 7 ou 8 países têm um artefato nuclear. O Brasil não teria que ter uma defesa de dissuasão? É o que nós temos tentado aí, né, com a construção do submarino nuclear, né? Isso é um grande instrumento de dissuasão, não é? Com as costas, né, com 7.500 quilômetros de costa que nós temos. Ao mesmo tempo, nós temos aí o projeto do Astros 2020, que desenvolve um foguete, né, não de caráter estratégico, mas já de um caráter tático, quase chegando ao estratégico, porque ele tem um alcance de 300 quilômetros. Então, são coisas que são importantes para essa dissuasão, né? Essa semana tivemos, inclusive, a comemoração do armistício dos 100 anos da Primeira Guerra, né, general? O flagelo da guerra, né, infelizmente, ele existe, por isso que existem forças armadas nos diferentes países, né, que ao longo do tempo elas foram se profissionalizando, né, de mercenários viraram profissionais, cidadãos, exército de cidadãos, como é o característico aqui da nossa força, né, aqui no Brasil, né, e a gente nunca sabe quando poderá a ameaça se transformar numa realidade. Né, elas existem, elas estão aí, hoje nós temos aí o terrorismo, o narcotráfico, né, o descaminho, o contrabando, tudo isso é uma guerra travada no mundo inteiro. É uma preocupação grande dos senhores, né? Lógico, isso é uma preocupação porque, principalmente o narcotráfico, ele afeta o nosso país e afeta a segurança, né? Será que essa política de drogas já não está ultrapassada, general? Olha, Roberto, eu vejo que essa questão se discute, né, a liberalização das drogas. Onde foi liberada, continuam os problemas acontecendo. Isso é um comércio, né, infelizmente. E aqui no Brasil ele é disputado por facções armadas, né? E muito bem armadas. General, o seu colega, amigo e ex-comandante de Vilas Boas deu uma entrevista muito interessante nesse fim de semana na Folha de São Paulo e ele disse uma coisa que eu queria ler aqui para o senhor. A eleição do Bolsonaro não representa a volta dos militares ao poder. Absolutamente não é. Queria que o senhor comentasse. Eu concordo plenamente com o que o Vilas Boas falou, né? Tanto o Bolsonaro como eu fomos eleitos como cidadãos. Né? Nós não representamos
a instituição Forças Armadas. Não é? Nós representamos aquele grupo, né, de cidadãos, de eleitores, que optaram pelo nosso projeto. Então,